Olá, pessoal! Esse é o seu canal da Psicologia. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar a respeito da forma mais poderosa de controle utilizada por pessoas narcisistas. E nós vamos falar a respeito do medo. Sim, o medo é uma resposta emocional a uma situação de possível perigo percebida pelo cérebro, pelo organismo, pelo consciente ou pelo inconsciente. E esse estado emocional de medo coloca a pessoa numa posição de luta ou fuga. Ou ela luta contra a razão daquele medo ou ela foge numa tentativa de se proteger. Já para Freud, quando não há uma observação da raiz ou das origens desse medo, ele pode se tornar um estado angustiante que pode também evoluir para um quadro depressivo, um quadro ansioso ou um quadro com maior gravidade. Nesse vídeo eu vou citar 8 medos que são utilizados por narcisistas para controlar a vida das pessoas com as quais eles convivem e nesse tópico essencialmente falando de pseudo-relação emocional, amorosa. E o primeiro medo é o medo de perder esse ou essa narcisista. Por quê? Porque perder essa pessoa não é só perder um companheiro, uma companheira, um namorado, um contatinho. É você perder a ilusão que ele te vendeu, ela te vendeu. É o medo de perder um sonho, uma fantasia, uma idealização. Então tem muita coisa em jogo, porque como a proposta que foi feita a você no período da sedução foi muito tentadora, foi muito mágica, tocou em um sonho seu, tocou em uma falta, em um furo que você já tinha essencialmente, então a perda dessa pessoa e a partida dessa pessoa significa coisas muito mais profundas do que talvez racionalmente você consiga perceber. Daí esse medo, daí essa dor só de pensar na perda dela. O segundo medo é o medo de estar sendo injusto, o medo de estar sendo injusta, o medo de estar julgando a pessoa, o medo de estar fazendo um julgamento equivocado, o medo de estar sendo precipitado, precipitada e de que essa pessoa só tenha alguns problemas que você julga que nem sejam tão graves assim, de repente que ela não seja narcisista. O terceiro medo. Medo de nunca mais sentir com ninguém o que você sentiu com esse ou essa narcisista. Isso porque, como nós dissemos, tudo que é oferecido por eles no período da sedução é algo muito tentador, é algo que faz os seus olhos brilharem, é algo muito mágico, é algo muito fora do comum de tudo aquilo que você já viveu, a não ser que você já tenha passado por outras relações, pseudo-relações narcisistas. Quarto medo. Medo de não conseguir viver longe dessa pessoa. Isso porque nós já dissemos, e você, se já está pesquisando, você sabe que tem algo para além da questão moral, que tem algo para além da questão romântica ou amorosa. Tem um vício psicofisiológico. A química do seu corpo muda perante essa pessoa. A química do seu corpo foi afetada no período da sedução, mas muito mais do que como se você tivesse apenas se apaixonado, porque assim, no estado de apaixonamento, a gente sabe que há uma mudança na química da pessoa, na química orgânica, cerebral e tudo mais. Porém, se você se apaixona por um narcisista, por uma narcisista, essa química da paixão ela vem com muito mais força por conta do modus operandi, por conta da intensidade e da rapidez com que tudo acontece. Então, esses picos hormonais são muito mais significativos, muito mais importantes e, por tabela, muito mais viciantes. Então, há um medo de você não aguentar ficar longe dessa pessoa. E isso já é a primeira mentira que o seu cérebro viciado começa a te contar para que você pense que você não vai conseguir sair dessa relação ou se manter fora dela caso consiga sair. Quinto medo é o medo de ser você o narcisista. Porque quando você está dentro de uma pseudo-relação dessa natureza, que é totalmente disfuncional, que você
vai dormir no pedestal e acorda no fundo do poço, tudo é muito intenso, tudo é muito estranho, tudo é muito incompreensivo, é um jogo psicológico sutil e sorrateiro que te confunde, que bagunça a sua cabeça e num dado momento você começa a entrar no jogo do narcisista, da narcisista e buscando uma equidade, buscando ali um equilíbrio, buscando se defender, você começa a ter reações um pouco abusivas também. A pessoa te dá silêncio, você dá silêncio de volta, você começa a manipular, mas não para o mal. Você manipula para tentar se defender, você fica tentando ali alcançar a mente do narcisista, se proteger das coisas que ele ou ela faz. Então você começa a identificar em você muitas das coisas que você tem assistido e que tem sido pontuado nos vídeos. Então em algum momento você se pergunta, será que a pessoa narcisista não sou eu? Sexto, medo de ter perdido a capacidade de amar, a capacidade de confiar, a capacidade de acreditar nas pessoas, porque depois que você sai de uma situação, de uma relação conturbada como essa e que você cai na real, cai a ficha de que foi tudo uma mentira, de que foi tudo uma ilusão, de que você foi parte de um jogo, de que você foi parte de um negócio, de que você foi parte de uma agenda desse ou dessa narcisista. Então é natural que, em princípio, até como busca de proteção, você fique meio congelado, você fique meio engessado e não querendo muito socializar, não querendo muito se envolver com outras pessoas, fique temeroso de passar por isso novamente. Então fica ainda aquele fantasma durante algum tempo e você pode trabalhar isso em terapia para se livrar dessa sombra, dessa escuridão que fica, desse gosto amargo que ainda fica na boca e esse pensamento de eu acho que eu não consigo mais confiar em ninguém porque eu não sabia que pessoas desse jeito existiam. Você perde meio que o encanto, você perde meio que a inocência. Querendo ou não, a sua visão fica um pouco contaminada de alguma forma. Sétimo, o medo de não ser compreendido pelas outras pessoas, medo de ser julgado, julgada. Não é incomum receber no consultório pacientes que não conseguem falar sobre o abuso que viveram com familiares, com amigos, porque as pessoas não conseguem compreender a magnitude do que essa pessoa viveu com esse ou essa narcisista. É algo muito surreal, muito fora do comum. Então, as pessoas ouvem as histórias de quem passou pelo abuso e elas se perguntam, e por que você não saiu? E por que você permitiu? Ou outras frases do tipo, supera, para de falar nisso. Mas que bobagem, você está fazendo drama e você vai ficar nessa aí até quando? A pessoa, o fulaninho, a fulaninha já está vivendo e você está preso ainda nessa redoma. Segue em frente, vida que segue, deixa isso para lá. Só fala disso agora, você está chato, você está exagerando. Então é o tipo de coisa que uma pessoa que sai de uma pseudo-relação narcisista acaba por ouvir e que destrói a autoestima dela, destrói ali o senso de realidade dela, onde ela começa realmente a questionar se ela é dramática, se ela está exagerando, se ela viveu aquilo que o corpo dela, que a mente dela e que os vídeos estão dizendo que ela viveu, ou se realmente é tudo fantasia. A pessoa fica num estado de confusão mental bem sério e há um julgamento pesado em cima delas, é difícil encontrar amparo. Número 8, medo da solidão, medo de não ser querido, não ser querida por ninguém. Até porque, dependendo de quanto tempo durou essa pseudo-relação, a pessoa sai com a autoestima destruída, ela sai se sentindo o bagaço da laranja, sai se sentindo sem energia, sem beleza, sem brilho, sem ânimo, sai se sentindo desinteressante, insuficiente, fracassada, humilhada, envergonhada. Então, essa série de pensamentos e de sentimentos negativos a levam a pensar que nunca mais ela será desejada ou desejável para ninguém. É como se ela tivesse ali carimbada, como se ela tivesse marcada. É claro que isso não se aplica a todas as pessoas, mas tem uma grande parcela que fica ruminando esse tipo de pensamento. Nunca mais vou conseguir ninguém, nunca mais amarei ninguém ou serei amada por ninguém.
vou morrer sozinho, vou morrer sozinha. E isso também coopera para que a pessoa sinta saudade, sinta falta desse ou dessa narcisista e que o cérebro pregue uma peça fazendo com que ela se lembre somente dos momentos bons. Como a gente sabe, os animais eles conseguem sentir quando uma pessoa está com medo, porque a pessoa exala ali uma série de hormônios que são perceptíveis aos animais. Da mesma forma, os narcisistas sentem o seu medo de se colocar, sentem o seu medo de falar, de verbalizar o que você gosta, o que você não gosta. Os narcisistas sentem que você tem medo de perdê-los e eles usam isso com maestria, eles usam isso ao favor deles e contra você. Você se identificou com alguns desses medos que eu acabei de citar? Compartilhe conosco. Eu adoraria saber a sua história e ela pode ajudar muitas outras pessoas que chegam aqui no canal. Se você ficou até aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo.